Minneapolis, 1888. A Igreja Adventista em 1888 estava inserida em um contexto muito significativo. E para observarmos o que se passava em meados de 1888, primeiramente apresentaremos o contexto em que o país vivia. Depois, exploraremos o estado de Minnesota. Veremos também informações da cidade de Minneapolis e, por último, falaremos sobre a 27ª Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2 pontos merecem destaque nesta época: o desenvolvimento econômico e a imigração. O período da história dos Estados Unidos entre 1865 e 1868 é marcado pela ascensão do país como uma das maiores potências militares, políticas e econômicas do mundo. Houve uma expansão meteórica da industrialização e da escalada de produção, que criaram uma revolução industrial no país. A construção e a inauguração de ferrovias faz a demanda por recursos econômicos e créditos aumentar, em rápidos crescimentos do valor da terra, enriquecendo investidores, fazendeiros e trabalhadores, dando surgimento a centenas de novas cidades. As cidades tornaram-se os principais centros econômicos do país, migrando a população das zonas rurais, tanto que em 1888, metade da população do país vivia em áreas urbanas. A quantidade de oportunidades atraiu muitos imigrantes que se instalaram no eixo Minneapolis-Saint Paul a partir de 1880. Este desenvolvimento fez Minneapolis dobrar de tamanho em poucos anos e logo já era a principal cidade do norte do país em 1888. As ferrovias eram o único meio de se viajar com segurança e velocidade pelo país, e Minneapolis era um dos principais pontos de recepção de passageiros no norte, diretamente ligada com todas as capitais. Fato este considerado na escolha da cidade como sede da Conferência Geral de 1888 pela facilidade de transporte. Na cidade se contava uma ampla rede de saúde com hospitais e asilos, hotéis para recepção e acomodação dos delegados, bondes e charretes que serviam de locomoção à sede da reunião. Entre as muitas igrejas presentes, a que mais possuía membros era a luterana, trazida pelos alemães com cerca de 25% da população da cidade, seguida pelos católicos com 12%. Panorama percebido pelos líderes da igreja adventista, que rapidamente construíram um prédio novo para a sede local, recepcionando com conforto novos membros numa forma de impulsionar a missão local. A igreja estava situada na esquina da Lake Street com a 4ª Avenida, de fácil acesso, próximo ao centro da cidade. Nos fundos funcionava uma escola preparatória de Minneapolis, onde se educava as crianças de membros da igreja e da comunidade. E entre os dias 17 de outubro e 4 de novembro de 1888 são realizadas as sessões da conferência. Ocupando posição de destaque aparecem os pastores Alonzo Jones, Elliot Waggoner, Uriah Smith e Ellen White. Atentando para a missão profética, a liderança apresentou dados estatísticos da Igreja Adventista na América, contendo uma lista das associações, datas de organização, quantidade de pastores, igrejas e membros, além de outros dados estatísticos como informações populacionais da América e diversos outros países. Estas informações ajudavam os delegados presentes a entender as pautas da conferência. Diversos assuntos foram votados durante a conferência, nos quais destacamos melhorias nas escolas de saúde, expansão de estudos sobre saúde e temperança, arrecadação mundial de recursos através da escola sabatina, expansão das escolas missionárias na Europa e a expansão de publicações sobre saúde. Porém, o assunto pendente desde a conferência de 1886, a compreensão da justificação do homem pela fé em Cristo, se torna o grande tema de estudo devocional da Assembleia, ganhando cada vez mais consideração e fazendo da conferência um palco de discussões. Houve diferenças de opinião entre os líderes. Havia aqueles que enxergavam na mensagem grande luz e alegremente a aceitaram. Alguns, contudo, ficaram confusos, nem aceitaram ou rejeitaram a mensagem, e outros se opuseram decididamente.
Mas com o passar daqueles anos, a compreensão da justificação pela fé se desenvolveu firmemente, junto com o desejo e a esperança de que algum dia a mensagem brilhasse com todo o valor, glória e poder. George Butler nasceu no dia 12 de novembro de 1834. Aos 9 anos, passou, juntamente com sua família, pela experiência do grande desapontamento. O episódio fez brotar em seu coração um espírito de rejeição a qualquer religião que lhe fosse apresentada. Em 1856, enquanto viajava em um barco ao longo do rio Missouri, teve alguns pensamentos que o levaram a refletir nas verdades contidas na Bíblia e então, ali mesmo, entregou sua vida a Cristo. Desceu às águas batismais pelas mãos do pastor John N. Andrews, que entusiasticamente o ensinou acerca das doutrinas adventistas. A partir de então, Butler se tornou um grande líder, primeiramente como diácono e logo após como ancião da pequena igreja de Walcon. Casou-se com Lenta Lockwood, com quem teve 3 filhos, a saber, Annie, William e Hilland. Após uma crise no estado de Iowa, que ameaçava frustrar a unidade da igreja, Butler foi escolhido para conduzir os destinos da associação daquele estado. Demonstrou sua capacidade de liderança. Seu forte senso de missão o incentivou a ir à Europa, onde ajudou a lançar as bases de editoras de livros. No entanto, Butler, assim como outros adventistas de sua época, adotou atitudes legalistas. Esta visão, unida ao seu duro temperamento e aliança com Uriah Smith, pôde demonstrar bem o seu espírito de cão de guarda teológico da igreja na Assembleia de Minneapolis em 1888. A fim de comprovar que a obediência aos mandamentos era o meio pelo qual as pessoas chegariam a Cristo, Butler lançou o livro The Law in the Book of Gálatas, que receberia a réplica de Elliot Wagner no livro The Gospel in the Book of Gálatas. Por problemas de saúde, ficou impossibilitado de comparecer às reuniões, mas houve quem o representasse muito bem nos debates. Ao final da Assembleia, renunciou ao seu cargo de presidente da Associação Geral. George Butler, em uma autoanálise, pôde escrever: "Eu tenho em minha natureza muito do ferro e não o suficiente do amor de Jesus. Entretanto, ele foi o homem para o trabalho que fez até mesmo sacrificar sua saúde em prol do avanço da obra." Apesar dos problemas de Butler, em 1910, Ellen White escreveu afirmando que não tinha perdido a fé nele e que Butler dera um importante testemunho aos jovens pastores da igreja, ao sempre permanecer ativo na igreja. Na Assembleia da Associação Geral de 1915, na cidade de São Francisco, na Califórnia, tendo ouvido uma proposta para o fechamento da Faculdade de Medicina de Loma Linda, Butler, sentindo o peso de sua idade, pediu a palavra e assim se expressou: "Estou velho agora e já não sei muito. Vocês estão jovens e vigorosos e sabem o que deve ser feito. Logo será tomado voto. Porém, antes que isso ocorra, deixem-me dizer o seguinte: vocês sabem que eu sou George Butler. Fui presidente da Associação Geral e penso que recebi mais testemunhos da serva do Senhor que qualquer um de vocês, e em sua maioria foram de reprovação. Entretanto, esta mão não aprendeu a votar o fechamento do que Deus disse para ser aberto." A Faculdade de Medicina de Loma Linda não foi fechada. Butler viveu tempo suficiente para ver um de seus primeiros conversos, Arthur Daniels, ser eleito presidente da Associação Geral. Em 1918, foi diagnosticado nele um tumor maligno na cabeça. Ao receber a notícia, permaneceu sereno. Finalmente, no dia 25 de julho de 1918, Butler faleceu. Em seu túmulo, encontram-se gravadas as seguintes palavras que sintetizam sua vida: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." Poucos adventistas conhecem a Bíblia tão bem quanto a conheceu o perpétuo editor da Review and Herald, Uriah Smith. Homem sério, reservado e quieto, impressionava as pessoas pelo seu conhecimento e aparência. Uriah e sua irmã Anne nasceram numa bela casa na pequena cidade de West Wilton, New Hampshire.
O local ficou conhecido como Angel Halls, Casa da Águia, com certeza uma justa homenagem aos nascidos naquele berço. A família Smith ouviu a pregação sobre o advento, e Rebecca e seus 2 filhos, Anne e Uriah, aceitaram a verdade da segunda vinda de Cristo. Mas após o desapontamento, tanto Uriah quanto sua irmã afastaram-se da crença do advento. Quando adolescente, aos 14 anos, uma infecção local advinda de uma enfermidade forçou a amputação da perna esquerda de Uriah logo acima do joelho. Sua luta contra a dor e o choque o preparou para as lutas da vida, tornando-o um homem de fibra. Com a morte do pai, seus pensamentos se volveram para a sua vida espiritual. Em dezembro de 1852, aceitou a fé pela qual lutaria até o último dia de sua vida. Seu talento poético lhe lograria um convite para trabalhar na pequena imprensa adventista, naquilo que seria o seu trabalho para o resto da vida. Não demorou muito para que ele começasse a escrever, e durante os 50 anos seguintes esteve ligado ao escritório da Review and Herald, basicamente como editor ou editor associado. Foi o mais versátil dos pioneiros da igreja. Autor de livros e artigos, poeta e compositor de hinos, editor, expositor teólogo, orador itinerante, professor, administrador, ilustrador e marceneiro. Sua mente criativa o levara a inventar uma perna mecânica que usou até o fim da vida. Esta perna não somente facilitou seu caminhar, como lhe rendeu bons lucros para patenteá-la e vendê-la em plena Guerra Civil Americana. Ele também inventou uma carteira escolar que foi usada nas escolas americanas por muitos anos. Além destes 2 inventos, 6 outras patentes estão registradas por Uriah Smith. Desempenhou por várias ocasiões a função de secretário da Associação Geral. Escreveu mais de 18 livros, além de pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. No dia 6 de março de 1903, o pastor Smith ia a pé para o trabalho como era o seu costume. Ao aproximar-se do tabernáculo de Barrel Creek, caiu sobre a grama. Algumas horas depois, ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. As últimas palavras que ele escreveu faziam parte de um sermão que planejava apresentar diante da Assembleia da Associação Geral de 1903. Estas diziam: "Estou com vocês no esforço de proclamar este evangelho do reino nesta geração, como testemunho a todas as nações. E quando isto se completar, será o sinal para a coroação de nosso rei vindouro. Seu na bem-aventurada esperança, Uriah Smith." Ellen White. Ela era uma pessoa de notáveis talentos espirituais, que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Mas através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto em milhões de indivíduos ao redor do mundo. Além do seu especial dom de profecia, influenciou fortemente a construção de um dinâmico movimento mundial. Ellen White nasceu a 26 de novembro de 1827, numa pequena fazenda da colina perto da vila de Gorham, Maine, Estados Unidos. Quando adolescente, participou do movimento milerita. Como milhares de pessoas, ela sofreu o grande desapontamento, mas nunca vacilou na fé. Tornou-se uma dos 3 pioneiros originais da igreja, juntando-se ao seu futuro esposo Tiago White e José Bates para disseminar a luz do sábado e da purificação do santuário. A sua primeira revelação profética aconteceu em dezembro de 1844. Ela teve cerca de 2.000 visões, que eram em forma de sonhos proféticos à noite ou visões durante o dia. Durante os 70 anos de seu ministério público, entre 1844 e 1915, ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras ou 100.000 páginas de material escrito à mão. Quantos escritos! Sua mensagem e advertências contribuíram para o avanço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua pena registrou milhares de conselhos e orientações que influenciaram vários ramos da Igreja, como a obra de publicações, saúde e educação. Em 6 de agosto de 1881, morreu seu esposo. Assim, a senhora White ficou viúva por 34 anos. Trabalhou 2 anos na Europa, a partir do verão de 1885.
Ela foi a pioneira do trabalho na Austrália. Lá, ajudou a fundar o Avondale College, que tornou-se um referencial da educação adventista. Esses 11 anos em campos estrangeiros mostraram a face internacional do seu ministério. Apesar de ser americana, ela cria ter uma missão em favor da Igreja Mundial. Sua participação na Assembleia de Minneapolis em 1888 foi pontual para assegurar perante o povo de Deus a mensagem que Jones e Wagoner apresentavam. Se não fosse ela, a mensagem teria sido esmagada e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois da Assembleia, teria sido completamente diferente da forma como a conhecemos hoje. Aquela Assembleia representou um dos tempos mais difíceis de seu longo e tenaz ministério. A mais penosa e incompreensível luta que já houve entre o nosso povo. No dia 13 de fevereiro, em 1915, ela caiu em sua casa em Santa Helena e quebrou a bacia esquerda. Mais tarde, em 16 de julho de 1915, ela morreu. O funeral foi feito em 24 de julho de 1915 em Battle Creek. Mesmo assim, ainda ouvimos a sua voz em seus escritos. Elliot Wagoner foi um dos indivíduos mais ilustres da segunda geração de adventistas do sétimo dia. Seu nome sempre estará associado com a história da Assembleia Geral de Minneapolis 1888. Nasceu no dia 12 de janeiro de 1855, na cidade de Baraboo, em Wisconsin. Foi o sexto filho de Joseph Harvey e Marietta Hall Wagoner. Seu pai converteu-se ao Adventismo do sétimo dia em 1852 e sucedeu Tiago White como editor da Signs of the Times. Elliot Wagoner estudou no Battle Creek College e depois graduou-se em medicina no Bellevue Medical College em Nova York. Por algum tempo trabalhou na equipe de John Heber Kellogg no sanatório de Battle Creek. Deste tempo casou-se com Jessie Fremont Moser, uma colega do Battle Creek College. Mas seu coração encontrava-se no evangelismo. Sendo assim, abandonou a medicina e entrou para o ministério. Em outubro de 1882, Wagoner teve uma experiência marcante na Campal de Healdsburg, Califórnia. Durante uma palestra, ele teve algo muito semelhante a uma visão. Nela, ele viu uma luz e nesta, Cristo estava pendurado na cruz. A partir daquele momento, ele convenceu-se do amor de Deus e a dimensão do sacrifício de Cristo. Foi um acontecimento profundamente marcante em sua vida, que estimulou o seu interesse na justificação pela fé, no que ele escreveu e pregou intensamente durante os próximos anos. Um ano depois, foi chamado para ser assistente de seu pai na edição da Signs of the Times. Conheceu Alonzo T. Jones em 1884. Tornaram-se amigos por toda a vida, partilhando de uma mesma paixão, a mensagem de justificação pela fé. Irmão de sangue de Jones, irmão no concerto eterno. 2 anos depois, ele e Jones tornar-se-iam editores da Signs, posto que Wagoner ocuparia até 1891. Na primavera de 1892, ele foi com sua família à Inglaterra para atuar como editor da Present Truth. Foi o primeiro presidente da South England Conference, em 1902. Algumas dificuldades conjugais o levaram ao divórcio e um segundo casamento. Este fato o levou a separar-se do trabalho denominacional. No entanto, em seus 6 últimos anos de vida, passou lecionando no Battle Creek College. Alonzo Jones foi um dos homens que movimentou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a mensagem de justificação pela fé. Nasceu em Ohio no ano de 1850. Aos 20 anos, alistou-se no exército e por 3 anos serviu ao seu país. Enquanto seus companheiros passavam o tempo livre em diversões, Jones dirigia-se à sua barraca, aprofundando-se na leitura de seus livros. Suas leituras eram voltadas a temas históricos, teológicos e a Bíblia Sagrada. Estas leituras alicerçaram seu trabalho como escritor e pregador futuramente. Depois que conseguiu dispensa do exército,
batizou-se em 1873 e começou a pregar na costa oeste dos Estados Unidos. Em maio de 1885, tornou-se editor assistente da Science of the Times e poucos meses depois ele e Wagner tornaram-se editores da mesma. Jones ocupou o cargo até 1889. Juntamente com Wagner, comoveu a Assembleia da Associação Geral em Minneapolis, no ano de 1888. Depois da conferência, pregaram em várias campais, reuniões e igrejas por todo os Estados Unidos, proclamando a mensagem da justificação pela fé. Em 1897, começou a fazer parte do comitê da Associação Geral. Neste mesmo ano, assumiu como editor da Review and Herald, ao lado de Uriah Smith. Serviu também como editor da Liberty, revista que defendeu veementemente a liberdade de culto e observância do sábado na América do Norte. Contribuiu com a obra de Deus através de uma quantidade significativa de livros. Entretanto, acabou envolvendo-se com a crise panteísta em Battle Creek, encabeçada pelo Dr. John Kellogg. Lamentavelmente, ele acabou por romper com seu trabalho na denominação e posteriormente desligou-se do rol de membros da Igreja Adventista. Na sessão da Associação Geral de 1909, os líderes denominacionais empenharam-se por uma reconciliação. Arthur Daniels, presidente da Associação Geral, estendeu a mão e implorou a Jones, dizendo: "Volte, irmão Jones, volte." Comovido, Jones levantou, lentamente estendeu sua mão em direção a Daniels, quando repentinamente voltou atrás e declarou: "Não, nunca." E sentou-se. Jones permaneceu guardando o sábado e leal a outras doutrinas fundamentais da igreja. Morreu sem deixar sucessores ao seu trabalho. A linha do tempo da história da Igreja Adventista. Ao longo de sua caminhada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia vivenciou diversas experiências que foram determinantes na formação e desenvolvimento de sua história. Como igreja, cremos que nossas raízes originam-se na Bíblia, a Palavra de Deus, percorrendo a vida de patriarcas, profetas e reis, os quais foram representantes de Deus durante o período do Antigo Testamento. Porém, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer luz e esperança de vida eterna. Com o propósito de revelar a glória de Deus, Jesus veio fundar o cristianismo. No entanto, durante sua história, enfrentou inúmeras provas e desafios. A igreja cristã foi perseguida, muitos cristãos foram martirizados e a verdade da palavra de Deus foi mudada. Os adventistas do sétimo dia creem que foram chamados por Deus para levar ao mundo o conhecimento pleno da verdade revelada na palavra de Deus. Dentre os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, destaca-se a liderança de Tiago White, que nasceu no dia 4 de agosto de 1821, em Palmyra, Maine, Estados Unidos. Além de dedicar seus talentos como administrador e editor dos periódicos adventistas, também desempenhou a função de presidente da Conferência Geral por 10 anos. 6 anos mais tarde, no dia 26 de novembro de 1827, nasce Ellen Gold Harmon, na cidade de Gorham, Maine, Estados Unidos. Apesar de ser uma jovem de apenas 17 anos de idade e ter uma saúde muito debilitada, aceitou o desafio de ser uma mensageira do Senhor, transmitindo ao povo de Deus muitas instruções de grande valia, tanto para este tempo como para o vindouro. Em 14 de agosto de 1831, surge um pregador em Dresden, Nova York, que marcaria fortemente a vida de Ellen, Tiago White e cerca de 100.000 pessoas nos Estados Unidos. Ao estudar a Bíblia de forma sistemática, Guilherme Miller, um fazendeiro e juiz de paz, chegara à conclusão de que Cristo retornaria à Terra por volta de 1843. Sua pregação baseava-se na interpretação da profecia de Daniel 8,14 e nas evidências bíblicas quanto ao retorno de Jesus Cristo. Muitos americanos presenciaram esses sinais, especialmente nos dias 12 e 13 de novembro de 1833, quando uma chuva de meteoros caiu sobre os céus dos Estados Unidos. Os milleritas relacionaram tal evento
com as predições feitas por Cristo e pelo profeta João no livro do Apocalipse. Em 1836, aos 9 anos de idade, Ellen Harmon sofreu um acidente o qual a impediu de frequentar a escola e desenvolver atividades regulares. Uma colega atingiu seu rosto com uma pedra, quebrando o seu nariz. A fratura a deixou 3 semanas inconsciente, desacreditada de recuperação pelos próprios médicos. Como resultado, Ellen Harmon cresceu com sérias debilidades físicas, porém manteve-se firme no seu relacionamento espiritual com Deus. No mês de março de 1840, Guilherme Miller realizou uma série de conferências sobre as profecias de Daniel na cidade de Portland, estado do Maine, onde a família Harmon residia. Ao ouvir o conteúdo da pregação de Miller, ela e sua família aceitaram a mensagem quanto ao breve retorno de Cristo. No entanto, em face a esta decisão, a família Harmon foi excluída do hall de membros da Igreja Metodista em setembro de 1843. 2 anos mais tarde, a primeira manifestação do espírito de profecia ocorreu entre os milleritas. William Foy, pastor negro batista, recebeu a primeira de suas 2 visões em 18 de janeiro de 1842. O conteúdo referia-se ao céu e à proximidade do julgamento. No entanto, Foy relutou ao testemunhar suas mensagens devido ao preconceito racial da época. A pregação de Miller impressionou muitos corações. Ellen Harmon estava entre estes, e como demonstração de sua fé, foi batizada na Igreja Metodista em 26 de junho de 1842. Como um seguidor das verdades sustentadas pelos milleritas, nesse mesmo ano, Tiago White iniciou suas pregações sobre a volta de Jesus. Embora o movimento millerita fosse composto por membros de diversas igrejas, muitas pessoas rejeitaram sua mensagem. Por outro lado, congregações inteiras uniram-se na esperança do advento. Dentre elas, a Igreja de Washington, New Hampshire, que era liderada pelo pastor Frederick Wheeler em 1844. Esta congregação se tornou a primeira igreja adventista a guardar o sábado por influência de Raquel Oakes. Com base nos cálculos das profecias bíblicas, Samuel Snow concluiu que o retorno de Jesus ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Pouco antes dessa data, Hazen Foss recebeu uma visão onde viu os milleritas caminhando rumo à terra prometida. No entanto, Foss rejeitou o chamado de Deus e, quando tentou relatar sua experiência, sentiu que o Espírito Santo o havia deixado. Nesta ocasião, cerca de 100.000 pessoas aguardavam em suas casas, reunidos em bosques, esperando Jesus aparecer entre as nuvens do céu. Essa data entrou para a história como o dia do grande desapontamento. No dia seguinte, Deus consolou o grupo de crentes, dando a Irã Edson uma resposta a respeito do que realmente acontecera. Em um vislumbre, ele viu Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e não retornando à terra, conforme os milleritas haviam pregado. Logo após esse evento, Irã Edson, na companhia de 2 outros milleritas, aplicaram-se a estudar a Bíblia e logo obtiveram a compreensão quanto aos fatos ocorridos naquela data. Outras mensagens provenientes de Deus trouxeram conforto aos desalentados milleritas. Em dezembro de 1844, Ellen Harmon recebeu sua primeira visão, onde viu o povo do advento marchando por um caminho estreito rumo à terra prometida. Tal visão deu início ao seu ministério profético, que se estendeu por 70 anos. Em fevereiro de 1845, Ellen Harmon recebeu uma visão que confirmaria a experiência de Irã Edson sobre a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844. Ambas as visões trouxeram consolo aos crentes que sofreram a grande decepção. 2 fatos importantes ocorreram no ano de 1846. Tiago White e Ellen Harmon se casaram e abraçaram a mensagem do sábado, conforme o 4º mandamento. 2 anos depois, Ellen White recebeu 2 importantes visões. Primeiro,
a visão sobre a obra de publicações, onde viu torrentes de luz circundar a terra. E segundo, a primeira visão sobre saúde, onde Deus lhe revelou alguns princípios que ela deveria eliminar: o consumo do chá, tabaco e café. Era necessário que essas verdades tão valiosas fossem transmitidas ao povo de Deus. Assim, em 1852, os adventistas sabatistas compraram um prelo para publicar os primeiros panfletos e revistas. No ano seguinte, a primeira escola sabatina foi organizada entre os pioneiros adventistas. Em 1858, Ellen White recebeu uma revelação que ficou conhecida como a visão do grande conflito, onde Deus lhe mostrou a história cósmica do plano da redenção. Durante o ano de 1860, 2 fatos importantes ocorreram na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em primeiro lugar, a Associação de Publicações Adventista foi organizada. E, em segundo, um nome oficial foi designado para o movimento: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após esses 2 episódios, a Igreja Adventista passou a criar núcleos administrativos a fim de organizar o trabalho de crescimento de suas igrejas. Desta forma, em 6 de outubro de 1861, foi organizada a primeira sede, que passou a ser conhecida como a Conferência de Michigan. Em maio de 1863, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi estabelecida, tendo John Byton como seu primeiro presidente. Nesse mesmo ano, na cidade de Otsego, estado de Nova York, Ellen White recebeu a visão mais importante sobre saúde, onde Deus lhe revelou importantes princípios relacionados a essa área. 3 anos mais tarde, em setembro de 1866, a Igreja Adventista abriu sua primeira instituição de atendimento ao público, que se tornou conhecida como o Instituto Ocidental da Reforma de Saúde. Ao longo de sua história, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia relutaram em abrir escolas. O pensamento que possuíam estava sempre focado na volta do Senhor Jesus. No entanto, em 1872, Deus comunicou uma visão a Ellen White, na qual foram revelados amplos princípios de educação, os quais deveriam ser aplicados à escola. Como resultado dessas revelações, em 3 de junho de 1872, foi aberta a primeira escola adventista na cidade de Battle Creek. 2 anos depois, em 1874, a igreja fundou sua primeira instituição de ensino superior, o Battle Creek College. Nesse mesmo ano, John Andrews foi enviado à Europa como primeiro missionário além-mar da Igreja Adventista. No ano seguinte, em 1875, a segunda editora da igreja nos Estados Unidos, a Pacific Press Publishing Association, foi fundada em Oakland, Califórnia. Uma das provações mais duras que a família White enfrentou em sua jornada foi a perda de Tiago White, no dia 6 de agosto de 1881, aos 61 anos de idade. No entanto, a igreja deveria continuar avançando em sua trajetória. Em abril de 1882, Urias Smith, um dos pioneiros mais promissores da igreja, lançou o livro As Profecias de Daniel e Apocalipse. Seguindo o fluxo do tempo, no ano de 1888, um dos acontecimentos mais relevantes da história do Adventismo ocorreu na 27ª Assembleia da Associação Geral na cidade de Minneapolis. Neste evento, foram discutidos assuntos de suma importância que contribuíram para o avanço da igreja e, sobretudo, quanto ao cumprimento de sua missão. O principal tema ali discutido foi a justificação pela fé em Cristo Jesus. As principais mensagens foram apresentadas pelo pastor Urias Smith e pelos jovens Elliot Wagner e Alonzo Jones. Um dos resultados principais dessa assembleia foi a decisão de enviar missionários para alcançar povos de áreas remotas da terra. Então, em 20 de outubro de 1890, o pastor John Tay foi enviado para a ilha de Pitcairn, no sul do Pacífico. Com o propósito de solidificar a obra no continente da Oceania, Ellen White foi enviada à Austrália no dia 12 de novembro de 1891. Durante 9 anos,
atuou de forma intensa como uma serva fiel, ajudando a fundar e estruturar a obra educacional e de saúde. Um dos livros mais importantes de Ellen White, intitulado Caminho a Cristo, foi publicado em 1892, o qual se tornou a obra mais difundida do seu acervo. Atualmente, ela está traduzida em mais de 160 línguas e dialetos. No mês de julho de 1894, o pastor Edson White, filho de Ellen White, iniciou um projeto missionário junto aos negros do sul dos Estados Unidos. Numa embarcação a vapor chamada Morning Star, ele imprimia materiais e, com o auxílio de uma professora, alfabetizava alunos. Ao regressar da Austrália em 1900, Ellen White adquiriu uma propriedade em Helms Haven, estado da Califórnia, local em que passaria seus últimos anos de vida. Em 1901, participou da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista em Battle Creek, estado de Michigan. Neste evento, sob orientação divina, ela apresentou aos líderes a necessidade de uma reorganização estrutural no sistema administrativo da igreja. Neste mesmo ano, ela também reforçou a ideia de que a liderança da Igreja Adventista deveria descentralizar-se, saindo de Battle Creek em direção a outras áreas geográficas do país. Com meses de antecedência, Deus lhe mostrou em visão a cena do sanatório e a casa editora sendo destruídas. Tais fatos se cumpriram conforme a visão a ela revelada. Em 1903, foi lançado o Manual da Educação Cristã Adventista, o clássico Educação, manual de consultas para todo o educador cristão. No ano seguinte, Ellen White teve que enfrentar uma forte heresia que surgiu a partir da publicação do livro The Living Temple, de autoria do Dr. Kellogg. Tal obra defendia as ideias panteístas que confundiram muitos adventistas, levando-os à apostasia juntamente com o Dr. Kellogg. Com 82 anos de idade, em abril de 1909, Ellen White fez a sua última viagem a trabalho para a costa leste. Nesta ocasião, de acordo com a luz que havia recebido, orientou os líderes da igreja para que estabelecessem uma escola bem equipada, que preparassem seus alunos para o exercício legal da medicina e que estivessem oficialmente reconhecida junto ao governo. Em 1911, após 23 anos de seu lançamento, o livro O Grande Conflito foi revisado a fim de aprimorar o seu conteúdo. A versão revisada é aquela que circula até os dias de hoje. Em 9 de fevereiro de 1912, Ellen White preparou um testamento onde designou o estabelecimento de um comitê de depositários dos seus escritos, que era composto por 5 pessoas, tendo seu filho William White como diretor. No mês de maio de 1913, ela proferiu sua última mensagem aos líderes da igreja por ocasião da Associação Geral, que ocorreu na cidade de Washington. Após esse evento, ela dedicou a maior parte do tempo na edição de seus escritos. No dia 3 de março de 1915, a irmã White recebeu sua última visão, onde Deus lhe revelou a importância de preparar novos livros e materiais para os jovens. Era o desejo de Deus que os jovens pudessem ter uma visão mais clara sobre a justificação pela fé e a perfeição do caráter, a fim de prepará-los para a vida eterna. Após uma queda, no dia 13 de fevereiro de 1915, sua saúde se agravou, levando-a a um estado de fraqueza intensa. E assim, numa sexta-feira à tarde do dia 16 de julho de 1915, ela morreu na paz do Senhor. Suas últimas palavras foram: "Eu sei em quem tenho crido." Por ocasião de sua morte, 24 livros haviam sido publicados. Quando tratamos da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é necessário realizar um profundo estudo das raízes do seu desenvolvimento, não só pelo fato de firmar sua identidade singular, mas também para renovar a esperança gloriosa do breve retorno de Jesus Cristo. As experiências vivenciadas pelos pioneiros despertam em nós o espírito de missão. Nelas comprovamos a maneira como Deus conduz a história de sua igreja. Desta forma, podemos estar seguros nas palavras reveladas pela mensageira do Senhor. Ao recapitular a nossa história passada,
Havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado.
sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor.